Pessoal, voltando à resolução de questões de concursos públicos sobre a questão da regência verbal. A próxima questão é da Universidade Federal de Pelotas, né? E antes da gente começar, eu vou dizer que essa questão ela tem duas respostas verdadeiras. Aí, bora lá. A frase que não apresenta problemas de regência, levando em consideração a língua escrita é, ou seja, a questão ela quer a alternativa correta e há duas alternativas corretas. Bora lá. Questão A. Preferiu sair antes do que ficar até o fim da peça. Verbo preferir, ele sempre vai receber a preposição a. Então, ou seja, você sempre prefere uma coisa a outra. Então, preferiu sair antes do que. Então, está errado esse do que. Ou seja, a frase ela ficaria da seguinte forma: preferiu sair antes a ficar até o fim. Então, letra A está incorreta. Questão B. O cargo a que todos visavam. Lembram daquela parte da aula que eu falei? Que em alguns casos, tá? Em provas de concurso, a preposição ela não vem após o verbo, ela vem antes do pronome relativo que ou quem. Então, tá aqui, é mais um exemplo dessa frase, ó. Desse caso. O cargo a que todos visavam. O verbo visar, quando ele tem o sentido de almejar, ele é transitivo indireto. E ele sempre vai receber a preposição a. Então, no caso dessa frase, a preposição ela não vem após o verbo visavam. Visavam a. Mas essa preposição que viria após o verbo, ela vem antes do pronome relativo que. O cargo a que. Então, esse a que está aí antes do que é a preposição que viria após o verbo visar. Então, a letra B está correta. Verbo lembrar. Aliás, letra C. Lembrou de quê? Lembram que a gente viu na regência do verbo lembrar e do verbo esquecer. O verbo lembrar, quando ele não vier acompanhado de pronome, lembrou-me, lembrou-se, tá? Ele vai ser transitivo direto, ou seja, ele não recebe preposição, tá? O verbo lembrar e o verbo esquecer, ele só vai receber preposição caso após ele venha algum pronome. O que não é o caso nessa frase, tá? Então, essa frase aí está incorreta, porque não deveria ter essa preposição de. A frase ficaria assim: lembrou que precisava voltar ao trabalho. Letra D. As informações de que dispomos. Mais um caso de quando a preposição ela não vem após o verbo, mas ela vem antes do pronome relativo que, tá? As informações de que dispomos. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa ou de algo. Então, a preposição de, que viria após o verbo dispor, ela não vem após o verbo dispor, mas ela vem antes do pronome relativo que. As informações de que. Então, a frase está correta. E a letra E, tá? Não tenham dúvidas de que. Quem duvida, duvida de alguma coisa ou de alguém. Então, após dúvidas, está faltando uma preposição de, tá? Então, a questão está com duas respostas verdadeiras, a letra B e a letra D. E, por último, é uma questão da CESP, da Universidade Federal de Brasília. As questões dessa banca, né, que elabora concursos públicos, as questões dessa banca não têm 5 opções de múltipla escolha, mas elas são da seguinte forma: a questão vai fazer uma afirmação e você vai simplesmente marcar se ela está certa ou errada. Então, vamos ver o que ela está falando aqui, ó. A respeito dos aspectos gramaticais desse poema, julguem os itens a seguir. Considerando as regências do verbo esquecer, prescritas para o português, estaria correta a seguinte reescrita da oração: já esqueci a língua portuguesa. Já esqueci da língua portuguesa. Mais uma vez, ó, regências do verbo lembrar ou do verbo esquecer. Quando o verbo lembrar ou esquecer não estão acompanhados de pronomes, tá? Me, se, tá? Nesse caso, o verbo é transitivo direto. Então, ele não recebe a preposição de. Então, nessa frase aí, ó, já esqueci a língua. Ele não vem acompanhado de pronome. Então, ele é transitivo direto e não recebe preposição. Então, o que a questão está dizendo é o seguinte: se você reescrevesse essa frase
da seguinte forma: já esqueci da língua. Estaria correto? Não, não estaria correto. Por quê? Não tem pronome. Então, ele é transitivo direto. Então, o correto da frase é: já esqueci a língua. Se eu alterasse a frase para já esqueci da língua, estaria errado.